Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast, uma produção do Maringá Post em parceria com o Vmark Studio. Eu sou Ronaldo Neso e é uma alegria ter você com a gente para mais uma conversa aprofundada sobre temas que impactam a nossa cidade e o nosso dia a dia. Antes da gente começar, eu quero agradecer a toda a equipe de produção que torna esse projeto possível. E para você que nos assiste, não esqueça de nos acompanhar no nosso site, maringapost.com.br, e também em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no Facebook, no X, no Threads, no YouTube, e eu convido você, inclusive, a curtir, a comentar e a compartilhar esse conteúdo. A sua interação é muito importante para nós. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre o universo da advocacia e seu impacto na sociedade. Para isso, nós temos a honra de receber uma das mais importantes lideranças no cenário jurídico, Pedro Henrique Souza, ele que é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, na subseção Maringá. A gente vai falar aqui um pouquinho sobre os seus primeiros 6 meses de gestão, a gente vai conversar também sobre prioridades, sobre desafios que estão sendo superados, o que tem de projeto para acontecer, enfim, vamos tratar deste assunto aqui no nosso podcast de hoje. Doutor Pedro Henrique, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por aceitar nosso convite, estar com a gente. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ronaldo. É uma grande honra participar desse podcast. Eu preciso perguntar para ti, para a gente começar essa nossa conversa, quando que surgiu a ideia, o desejo de chegar à presidência da OAB? Ronaldo, eu participo da vida da OAB desde quando me tornei advogado. Eu me tornei advogado em 2005 e lá dentro da OAB, eu vou te dizer ainda mais, enquanto estagiário eu já participava das atividades da OAB, desde o 2º ano do curso de Direito que cursei aqui na Universidade Estadual de Maringá. Era na gestão ainda do Dr. Dirceu Galdino, ele era presidente aqui da subseção. Eu comecei a participar de uma série de atividades lá dentro que eles já estavam organizando a OAB Maringá com comissões temáticas. Hoje a gente tem inúmeras comissões, nós temos 60 comissões temáticas, naquela época estava engateando, isso estava se iniciando, e eu já participava da vida da OAB, me tornei advogado em 2005, e na sequência peguei gosto por participar do fortalecimento da nossa classe, do aperfeiçoamento pessoal, porque isso também a OAB ela oferece, e oferece muito, e assim eu fui seguindo, auxiliando, sempre fazendo meu trabalho lá dentro do escritório, mas também me doando para a advocacia, me doando principalmente para a sociedade também, nos projetos que a gente faz voltado para a sociedade. E participei de várias funções dentro da OAB. Presidente de comissão, membro de comissão, presidente de comissão. Já fui instrutor de processo disciplinar, né, porque a gente tem um setor de processos disciplinares lá, quando nós temos denúncias contra os nossos colegas, feita essa apuração nesse órgão específico. Eu já fui conselheiro local, que também é um instrutor de processo disciplinar, né, mas daí eleito, e tive a felicidade de, na última gestão, ser convidado pelo Dr. Éder Fabrilo Rosa, que foi o nosso presidente, para compor a chapa com ele e assumir a função de tesoureiro. Daí, na última gestão, nós ganhamos a eleição e participei da vida da OAB, mas daí da gestão mesmo. Numa outra parte da OAB que eu não tinha ainda tomado contato. E lá fizemos inúmeros projetos. E quando foi chegando na época de se falar de sucessão, um grupo de colegas que sentiram que o Pedro, você está preparado, você tem que ser a nossa liderança aqui. Chegaram e me pediram isso, carinhosos esses colegas, e eu comecei a perguntar para o pessoal do nosso grupo o que eles achavam e coloquei meu nome à disposição. Porque eu acho que é super importante, a partir do momento que você assume essa responsabilidade, né, de ser advogado, se doar. Você está ali para defender o direito de um terceiro sempre. Você está ali para defender sempre um direito alheio. E por que não a gente defender os nossos? Né? E eu acho super importante isso, levar essa máxima adiante. E seguimos, logramos isso na eleição. E aqui estamos, enfrentando uma nova realidade enquanto presidente da Ordem.
A sua história mostra a importância desse engajamento com a entidade. Porque tem muito advogado que se forma, consegue o seu credenciamento ali, ou seja, ele consegue passar no exame da ordem, tem lá seu número, né, ou seja, está legitimado para, de fato, advogar, mas nem todos se engajam, de fato, com as atividades da OAB, né? Sim, é super importante a pessoa entender isso, né, que o advogado, a advogada, participar, porque lá tem muita coisa boa acontecendo. Né? O pessoal tinha um distanciamento assim da OAB, mas a gente tem virado essa chave. Nos juramentos, que é o momento que a pessoa recebe essa credencial, que ela vai lá, que ela é investida na função de advogado, pelo estatuto, a gente já tem convidado esses novos advogados a participarem da vida da OAB, mas apresentando o que é a OAB, que não é uma entidade burocrática. Ela não é aquela entidade elitista, longe da sociedade e da advocacia, no qual onde só um grupo pode entrar lá. Não, lá é para toda a advocacia, lá é para toda a sociedade também, mas principalmente para a advocacia. A gente tem passado essa visão de pertencimento, porque durante muito tempo houve um distanciamento mesmo, por inúmeros fatores. Reflexo de uma má gestão do Conselho Federal, que afastou aquela imagem ilibada que a advocacia teve no decorrer de toda a história do Brasil. Por inúmeros outros motivos também, houve um afastamento, mas a gente tem resgatado isso. Já faz 3 a 4 gestões que a gente tem resgatado esse link, essa conexão com a jovem advocacia e com a advocacia que já está aí há algum tempo. Inúmeros projetos, mais para frente eu vou falar aqui com você de inúmeros projetos que a gente tem para inclusive resgatar essa advocacia, que a gente fala de advocacia sênior, para participar novamente da OAB. Esse é, digamos assim, para quase todos os presidentes, talvez o maior desafio, Sim. né? Trazer esse grupo, né? Esses advogados para a OAB, para que eles possam participar, se engajar e ter essa proximidade, não? Sem dúvida. Esse é um desafio muito grande. Por exemplo, aqui na subseção de Maringá, nós temos 7.500 advogados atualmente. 7.500. 7.500. A subseção de Maringá é composta, né, por 18 municípios e 6 comarcas. Então, Mandaguari, Marialva, Sarandi, Maringá, Mandaguaçu, Paysandu e Astorga, 7 comarcas. E Santa Fé, desculpa, 8 comarcas. Então, são muitos advogados. E esse desafio de trazê-los para a OAB, né, é parte do seguinte princípio: não é um lugar físico onde eles têm que ir. A OAB tem que chegar ao advogado. A OAB tem que chegar ao advogado lá de Santa Fé, de Astorga, de Mandaguari, ao advogado que está ali no bairro, ali na Pedro Táxi, que tem o seu escritório ali. A OAB tem que ir até ele. E esse é um desafio muito grande. Esse é um desafio muito grande que a gente tem conseguido trilhar estratégias para que a gente consiga fazer isso. Por exemplo, né, depois a pandemia nos ensinou que a gente não precisa estar no mesmo local para buscar conhecimento, para bater um papo, para fazer uma conversa mais técnica. Então, agora a gente tem ofertado cursos online, reuniões online dessas comissões temáticas, né? E nós temos também uma grande felicidade de que esses advogados têm vindo também até as estruturas físicas da OAB, principalmente aqui na cidade de Maringá. Nós temos 60 comissões temáticas e normalmente é por intermédio dessas comissões, dos projetos que essas comissões realizam, que a advocacia vem até a OAB, que a advocacia participa da vida da OAB. E dentre essas comissões, né, nós temos inúmeros projetos que são executados lá, a maioria de forma presencial. E você sabe, tem um número fantástico para te dizer, e é muito bom isso mesmo. Nós temos mais de 1.300 advogados inscritos nessas comissões. É bastante coisa. E participando, não só inscrito, participando dos projetos que a gente tem já rodando aí desde o início da gestão, os projetos que nós estamos planejando para o segundo semestre, os projetos que a gente tem para ao longo dos 3 anos de nossa gestão. E nesse início, inclusive, de gestão, a OAB realizou uma pesquisa online para ouvir a advocacia local. Qual que é a importância desse diagnóstico? Ronaldo,
a gente inicia toda, por mais que eu estivesse na gestão anterior, de um ano para outro é muito dinâmico. Se não me falha esse dado, quando a gente iniciou a gestão em 2022, a gestão anterior, nós tínhamos em torno de 6.200 advogados inscritos aqui na subseção. Veja só, nós iniciamos 3 anos depois com 7.500. Então a gente tem uma expansão muito grande. Isso só falando em números de advogados. A dinâmica da nossa profissão, ela passa a cada momento por uma revolução, eu falo. Nós estamos aí com a inteligência artificial, né? Nós temos todos esses mecanismos que nós somos bombardeados, né, com essas informações. A informação que há 20 anos a gente tinha que buscar um jornal de papel para ter a informação, hoje rapidamente nós pegamos o celular e a gente sabe o que está acontecendo lá do outro lado do mundo, né? Então, as necessidades são outras, a dinâmica da nossa profissão é outra. A cada ano ela se renova. Então, a gente achou muito importante ouvir a advocacia. Vamos ouvir para aquela pessoa que mais necessita de uma atuação de excelência da OAB. Então, desde janeiro, a gente colocou essa pesquisa, esse formulário online, e nós estamos ouvindo a advocacia, e agora a gente está segmentando. Estamos ouvindo a mulher advogada, a jovem advocacia, a advocacia sênior. Nós estamos fazendo essa dinâmica também, sabe? E ouvindo, a gente ouve elogios e também ouvimos as críticas e ouvimos os pedidos daquilo que a advocacia mais entende que é substancial. O que vocês já estão descobrindo, doutor? O que a gente está descobrindo é que existe, primeiro, como eu posso dizer assim, minha culpa, né, enquanto instituição, é que a OAB ela está se comunicando ruim com o advogado. Tem advogado que pede para nós que tem que ter, por exemplo, tem que ter uma equipe que possa atender prerrogativas. Prerrogativas é quando o advogado está lá exercendo a função dele, está exercendo a profissão dele, e qualquer autoridade não deixa ele exercer a profissão dele enquanto ele tem aquele direito, ou ele tem aquela prerrogativa de fazer algum ato, de falar, de estar em um determinado local. Cria dificuldade. Cria dificuldade, certo? E o pessoal veio pedir, a gente precisaria aqui, a gente sabe que tem na seccional, mas aqui em Maringá não tem um plantão de prerrogativas, e ao contrário, o plantão de prerrogativas pioneiro no sistema da OAB do Paraná foi aqui em Maringá, o primeiro local que teve, e funciona muito bem. Então, se o advogado tem algum tipo de dificuldade para exercer sua profissão, para exercer a sua atividade, ele pode procurar a OAB, que tem plantão, inclusive, tem um plantão, em funcionamento. A gente tem um 0800 que entra em contato direto na seccional. Nós temos um número aqui em Maringá, um número de um celular que lida com plantonista, qualquer horário. 3 horas da manhã, de sábado para o domingo, ligou lá, vai um plantonista atender e, se necessário, vai se dirigir até o local para atender e auxiliar o advogado. E tem advogado aqui da subseção que não sabia que tem esse serviço aqui, né? Então, esse é um dos exemplos que eu posso te dar. A gente verificou que a nossa comunicação é falha, né? É falha por quê? Por inúmeros motivos, né? Então a gente está tentando dar maior dinâmica nisso, buscando outras ferramentas, buscando auxílio da mídia local, né? A gente está reinventando a OAB. Não só por intermédio de informativos encaminhados por e-mail, mas que o nosso portal, o nosso WhatsApp, o nosso Instagram, as nossas redes sociais em geral, passem essa informação das atividades que a OAB oferece para a advocacia. Essa é uma das reclamações gerais aí do que a gente percebeu nesse relatório aí. Outra reclamação que daí é recorrente, tem a ver com prerrogativas, é em relação às autoridades, principalmente os magistrados. Depois da pandemia, ocorreu essa nova dinâmica que a gente pode trabalhar de qualquer lugar. E a magistratura, uma parte da magistratura, não tem ido ao gabinete, ou tem ido em alguns dias da semana.
Isso dificulta, às vezes, a comunicação. Às vezes o advogado tem que ir lá conversar com o magistrado, embora ele peticione na forma escrita, às vezes ele tem que ir lá conversar com o magistrado para entender algum aspecto daquilo lá, para expor melhor algum aspecto daquele caso. Ou, às vezes, tem até uma necessidade urgente de que aquilo seja apreciado. E a forma de fazer isso é você conversar com o magistrado. E alguns magistrados não têm atendido a advocacia no momento que ela necessita ser ouvida. Partindo disso, a gente já tem feito um trabalho de aproximação, de realinhamento institucional. Eu tenho feito várias visitas, eu quero visitar todos os magistrados, justamente para conseguir estreitar isso. E, obviamente, aqueles magistrados que não atenderam, porque isso daí está determinado em lei, o magistrado tem que atender ao advogado. Aquele magistrado que não fizer isso, nós vamos nos socorrer da Corregedoria do Tribunal de Justiça. Mas tem um exemplo bonito já para apresentar. Os juízes eleitorais, eles já têm uma agenda compartilhada com a OAB, na qual eu, enquanto advogado, vou lá, clico, eu quero conversar com esse juiz em tal horário, está aqui a agenda dele. Eu vou ali, agenda presencial ou online, ele já tem a agenda compartilhada comigo. Não é muito mais bacana? Né? Então, é nesse movimento que a gente ouviu a advocacia dessa dificuldade que estava crescente depois da pandemia, a gente foi lá e já alinhou com o Tribunal Regional Eleitoral a respeito disso. Então, essa é uma... E a gente já está conversando com o Tribunal de Justiça, a gente está trabalhando também junto à Justiça Federal, para que a gente consiga, a Justiça do Trabalho, para que a gente consiga levar para todas as justiças isso daí. Você cita justamente essa defesa das prerrogativas, né, profissionais, ou seja, quando há esse tipo de impedimento ao trabalho, e a gente viu, inclusive, uma situação que ocorreu pontualmente em Nova Esperança recentemente, né? Houve, inclusive, ali um caso de desagravo público em Nova Esperança. Conta pra gente um pouquinho, né, dessa dinâmica que foi necessária à intervenção da OAB. Ronaldo, eu falo, nenhum presidente de subseção quer participar de um desagravo. Por quê? Quando chega a tal ponto, isso significa que a advocacia perdeu. Perdeu por quê? Houve o ferimento contundente das nossas prerrogativas, e isso é muito ruim. E ali foi um caso, uma advogada aqui da subseção de Maringá, duas advogadas aqui da subseção de Maringá, que estavam prestando serviço lá em Nova Esperança, atendendo o cliente delas na seara criminal, e tinha uma suspeita de tortura por parte de autoridades policiais, de agentes da segurança pública. E elas colocaram isso no papel e levaram até o magistrado. Falaram assim, tem uma reclamação aqui, nosso cliente está reclamando que ele foi torturado. E, pasme, o Ministério Público também solicitou que fosse apurado. E o delegado não apurou. Quando elas insistiram nisso, pela segunda, terceira vez, o Ministério Público também insistindo pela segunda, terceira vez para que isso fosse apurado, iniciou-se a apuração. Lá pelo meio, parece que constataram que não existia, que não houve nenhuma tortura. Aí o delegado indiciou somente as advogadas pelo crime de denunciação caluniosa. Veja só que absurdo. O promotor também fez o requerimento, igual as advogadas. E ele não foi indiciado. Isso daí, entendemos nós, enquanto entidade, que foi uma forma de calar a advocacia. Quando eu exerço a advocacia lá plenamente, eu não posso ser calado em nenhum momento. Porque eu estou falando por um terceiro. Eu estou falando por alguém que alegou que foi torturado. É isso que as advogadas estavam fazendo. E isso daí foi uma forma de calar a advogada. As advogadas. Imediatamente, quando chegou aqui na Comissão de Prerrogativas de Maringá,
nós já reduzimos a termo isso, encaminhamos para o setor de prerrogativas da seccional e por uma feliz coincidência eu estava lá em Curitiba cumprindo uma agenda da subseção junto à seccional, conversei com o Dr. Pereira, que é o presidente da seccional, conversei com o Dr. Bandeira, que é o diretor de prerrogativas do Estado, e prontamente encaminhamos isso à Câmara de Prerrogativas para que esse desagravo fosse deferido de forma liminar. E foi o que ocorreu. Em 3 dias, tramitou esse processo de desagravo, que normalmente ele demora anos para tramitar. Nós conseguimos tramitar ele em 3 dias e foi aprovado pelo Conselho Pleno o cumprimento desse desagravo público lá em Nova Esperança. E fomos lá cumprir. O delegado não estava lá, depois se insurgiu contra esse ato da advocacia e nós tomamos mais um passo. Nós iremos representá-los, nós já o representamos na corregedoria e também tomaremos outras providências que forem necessárias caso não cesse esse tipo de arbitrariedade com relação ao exercício da nossa profissão. É interessante, né, que esse caso especificamente envolve 2 advogadas, como você citou. E a gente percebe que existem algumas situações que envolvem, de fato, advogadas. E me parece que a OAB lançou, inclusive, agora, na sua gestão, um projeto inédito que envolve as mulheres advogadas, que é uma escola de liderança da mulher advogada, que já está sendo replicado no Estado. Eu gostaria que você explicasse para a gente, doutor, qual que é essa proposta, quais são os objetivos dessa escola de liderança da mulher advogada? A Escola de Liderança da Mulher Advogada é um projeto muito bacana que a gente pensou com muito carinho, uma proposta para a advocacia feminina aqui em Maringá, desde lá da época da nossa campanha, sabe? E esse carinho, esse cuidado que a gente tem que ter com a mulher advogada se deve a um único fator. A mulher advogada hoje, ela é maioria na nossa profissão. No entanto, a gente sabe disso, a mulher não tem o mesmo protagonismo do que um homem. Ou seja, as mulheres advogadas, elas são tratadas diferentes de um homem advogado. Sem dúvida. A gente enxergou essas barreiras que no dia a dia as mulheres vieram relatando para a gente. E partindo disso, a gente pensou, como que a gente combate esse tipo de coisa? Com aperfeiçoamento, criando lideranças, trazendo não só as mulheres para dentro da advocacia, que é o primeiro estágio aqui da nossa escola, da ELMA. A gente apelidou carinhosamente a Escola de Liderança de Mulheres Advogadas como ELMA, não só trazendo as mulheres aqui para a OAB, mas num segundo momento, trazendo os homens para entender essa dinâmica da advocacia feminina. E isso nós estamos planejando e vamos colocar em prática agora no segundo semestre. Mas agora no primeiro semestre nós já fizemos inúmeras atividades. Dentre elas eu destaco uma parceria que nós fizemos com o Sebrae e o projeto, essa atividade da ELMA se chama Protagonize Mais. São cursos de capacitação para as advogadas naquilo tudo que ela necessita para o exercício pleno da advocacia. Para exercer liderança, para precificar honorários, para fazer a gestão de imagem, para fazer a gestão, identificar aonde que ela tem teria mais facilidade para lidar no dia a dia, como que ela organiza o escritório, como que ela faz a gestão do escritório. Então vai para além do próprio saber jurídico. Sim. Como que ela se relaciona com as pessoas, como é importante ela descansar, como é importante ela buscar ajuda na hora que tem que ser, na hora que ela necessita dessa ajuda, né? Porque as mulheres, Ronaldo, você sabe disso, elas são muito mais fortes do que nós homens. A gente sabe disso, né? E a escola pensa justamente nisso. Essa fortaleza, ela tem que ser, né, direcionada. E aqui estão vindo inúmeras instrutoras do Brasil inteiro que o Sebrae tem proporcionado nessa parceria para ensinar
muitas vezes não é nem para ensinar, é mais para direcionar as nossas colegas advogadas naquilo que ela já sabe. É lapidar uma coisinha ali, outra coisinha aqui, para que elas possam exercer essa atividade plena. Esse é um projeto que ele é anual. Ele se iniciou agora em março, inclusive foi lançado na Semana da Mulher, né, em março, e ele vai se estender até dezembro. Nós estamos com 2 turmas de 40 mulheres em cada uma das turmas. Então, são 80 advogados que estão participando desse projeto Protagonize Mais. E a gente já está com uma fila de espera já para a próxima turma. Nós temos também as rodas de conversa. Essas rodas de conversa surgem assuntos de mais variados temas. Desde as dificuldades da segunda jornada, terceira jornada, quarta jornada que muitas mulheres têm que passar para conseguir, muitas advogadas têm que passar para conseguir exercer a profissão, né? Levam os filhos à escola, daí tem a realidade de um filho, a realidade de outro, a realidade do marido, do lar e também do escritório, né? Então, essas rodadas de conversa servem justamente para as mulheres compartilhar dessas experiências e tentar superar muitas vezes obstáculos, ou tentar uma ajudar a outra. Isso é muito bacana, tem ocorrido, já tivemos 4 ou 5 rodas de conversa lá na OAB. Hoje mesmo nós temos o lançamento do Clube do Livro, focado na Elma, os livros destinados às mulheres advogadas, né? Então vai ser o Clube do Livro que elas vão fazer leituras, vão fazer a discussão dos temas centrais desses livros. Nós vamos nomear uma curadora desse projeto. Nós tivemos também um projeto, uma atividade focada nas advogadas que estão amamentando, né? Como que... E é muito importante, né, que a gente... Por isso que eu sempre falo que é muito importante a gente, enquanto homem, participe dessas atividades, vá lá, escute. Pra gente... Eu acho que quando a gente aprende, a gente ouve a dificuldade, ou todas... E às vezes não é nenhuma dificuldade, como a gente vê essas guerreiras saltando essas barreiras, rompendo esses obstáculos, isso inspira a gente a mudar o nosso comportamento e a não ficar calado quando a gente vê ocorrer algo que possa atacar a atividade dessas mulheres. A ELMA é um projeto muito bonito, que eu tenho certeza que vai ser inovador. A seccional já tem conversado comigo para a gente expandir para todas as subseções. Nós estamos fazendo... no início desse projeto aqui em Maringá, mas já fizemos várias atividades, tem inúmeras outras já que nós fizemos, e nós vamos conseguir, eu tenho certeza, nós vamos conseguir levar para toda a advocacia do Paraná isso, que vai ser muito importante, muito libertador. Mudando de assunto, você citou aqui, já no começo da conversa, as comissões temáticas. Hoje nós temos aí cerca de 60 comissões, 1.200 advogados participando, né, ativamente dessas comissões. Qual que é a importância dessas comissões temáticas? De que modo essas comissões contribuem, inclusive, com a sociedade, doutor? Parte dessas comissões, elas são destinadas a temas que a gente pode dizer que seriam de maior interesse da advocacia, né? Talvez a sociedade não tem interesse em saber de responsabilidade civil, processo civil, direito penal econômico, direito de família, mas talvez a sociedade tenha interesse que existe uma comissão que enfrente a violência de gênero, que tenha uma comissão que fale do protagonismo da mulher, advogada e da mulher, né? Então, nós temos lá 60 comissões que a gente instrui a fazer projetos focados na advocacia, mas também pensando naquela atividade que a OAB tem o dever, que é com a sociedade. E dali sai coisa muito bonita, Ronaldo. Dali sai coisa linda. Projetos assim, fantásticos. E também sai apoio às situações, às inúmeras situações que ocorrem no dia a dia de Maringá. Por exemplo, nós estamos com 2 situações, né, que uma envolve
os presos aqui da PEN, que reclamaram da questão da alimentação, e a nossa Comissão de Direitos Humanos foi acionada e está tomando providências junto à Vara de Execuções Penais para que isso seja resolvido. Nós tivemos recentemente aqui a situação do abrigo das crianças, também a nossa Comissão de Direito das Crianças e Adolescentes, conjuntamente com a Comissão de Direitos Humanos, fez um relatório e nós estamos conversando com o Ministério Público, com a Prefeitura, para tentar resolver essa situação, né? Tudo isso sai das nossas comissões. Posso te dizer que 98% dos projetos, de tudo aquilo que acontece dentro da OAB, sai lá das comissões temáticas. É interessante que a OAB, né, historicamente, sempre teve esse engajamento, né, social para discutir problemas e até mesmo pressionar autoridades para que algumas coisas sejam resolvidas. Isso faz parte da história da OAB, não? Claro, sem dúvida. O que tem que ter em mente é que a advocacia está ali para auxiliar o cidadão. A advocacia, a OAB, enquanto entidade de classe, está ali para auxiliar o advogado. E o advogado está ali para auxiliar o cidadão. Então, está ali, se confundem aí os nossos papéis nessa caminhada. E o que acontece? Quando tem uma situação específica de repercussão geral, a gente toma conhecimento daquilo e o primeiro passo não é um embate, nunca brigar, apontar responsabilidades. Porque eu, particularmente, eu acho que fora do âmbito da advocacia, a gente não pode apontar responsabilidades. A gente pode opinar com base na Constituição, com base na legislação e sugerir. Existem outros órgãos que podem, sim, exigir responsabilização, né? E a OAB, no primeiro papel, ele vai lá e conversa. Eu, enquanto presidente, representante aqui da advocacia da subseção Maringá, eu vou lá e converso com as autoridades e tento buscar soluções. Obviamente, se essas soluções não são alcançadas ou se a gente sente que existe alguma barreira para essas soluções, aí sim nós nos socorremos dos outros remédios. Auxiliar o Ministério Público numa propositura de uma ação, de uma medida judicial, requerer abertura de inquérito policial, ou, enfim, apuração disso de forma administrativa. Daí nós vamos nos socorrer do embate. A princípio, a gente vai lá e conversa, vamos tentar resolver isso, como que a OAB pode auxiliar nisso daqui? Vamos fazer assim, vamos planejar aqui uma forma de resolução conjunta? Mas se não é possível, a OAB vai lá e exige que aquilo lá seja feito de forma coercitiva. Porque é muito importante, o pessoal ter em mente, que no sistema de justiça, dentro do Poder Judiciário, não está lá só o magistrado. Está lá a figura do advogado, do magistrado, do Ministério Público, do delegado, dos entes públicos, né, que participam do sistema do Poder Judiciário. E todo mundo só quer uma coisa: que o direito do cidadão seja preservado. Todo mundo tem o mesmo objetivo ali. O objetivo é comum. Então, quando a gente consegue dialogar com todos esses entes, a gente consegue uma resolução melhor. Mas é claro, na hora que tiver que brigar, nós vamos brigar. Muito bem. Olhando para o futuro próximo, doutor, Maringá vai sediar em outubro o Conjure, que é o Congresso Jurídico Integrado. É considerado aí o maior congresso jurídico do Brasil, promovido pela subseção da OAB. Quais são as expectativas para esse evento? Como está o trabalho de organização? Nós começamos desde o início da gestão. A gente já, na verdade, antes de acabar a gestão anterior, a gente já começa o planejamento do Conjure, porque esse é um evento que é muito bonito aqui para Maringá, não só para a OAB, mas também para todos os cursos de direito aqui de Maringá. Porque o que deixa esse evento lindo é que todos os cursos de direito de Maringá, todas as faculdades de direito aqui participam e nos ajudam na organização. Ronaldo, nós, antes da pandemia, nós conseguimos trazer para esse evento 2.600 alunos acadêmicos. Depois, no retorno da pandemia, nós já conseguimos colocar 2.000. A gente traz inúmeros juristas
inúmeros doutrinadores, trouxemos filósofos, o Pondé, trouxemos o Karnal, a advogada Gabriela Priori, nas últimas 3 edições. Nós vamos fazer a 17ª edição do Conjure. Eu tenho a honra de participar desde o primeiro, já advogado, né? E tenho a honra de participar desde o primeiro. E a gente tem feito essa movimentação e nós estamos inovando o Conjure. A gente tem conversado com os coordenadores do curso e nós vamos expandir o Conjure, transformando algumas atividades deles, porque o Conjure é composto por editais de artigos científicos, que os acadêmicos vão lá e escrevem, passam por uma comissão avaliadora e depois forma o livro, a revista do Conjure, forma o livro do Conjure. Nós temos as palestras da manhã e as palestras principais, que são as palestras da noite. A gente está inovando isso daí. A gente vai transformar algumas atividades do Conjure em projetos de extensão. E como que nós vamos fazer isso? Com outro projeto da OAB Maringá, que é o projeto da Semana da Advocacia Participativa, que é um projeto de lei que na segunda semana de agosto, está lá determinando o período, né? Na segunda semana de agosto, voluntários da OAB prestam auxílio a informações à sociedade maringaense. Então, já um projeto que integra a sociedade nas suas ações, né, trazendo, ou seja, a OAB traz a sociedade para próximo e tenta auxiliar a sociedade em situações que a comunidade necessita. Olha só, olha que bonito. O professor está lá junto conosco, ele traz o seu aluno. Lá tem um advogado que não é professor, e sim advogado, né? Então, o acadêmico está ao lado de um advogado e de seu professor atendendo a sociedade nos mais variados assuntos e dando esses encaminhamentos. Então, a pessoa precisou, quem sabe, de orientação sobre aposentadoria. Tem lá. Uma questão trabalhista, migrantes. Tem lá. Família, tem lá. Consumidor, tem lá. Inclusive, daí a gente consegue até resolver. Porque a gente faz um convênio, a gente faz uma parceria, melhor dizendo, com a prefeitura, né? A prefeitura caminha junto conosco e o PROCON móvel vai estar lá do lado, igual na edição do ano passado. Então, se é uma questão de direito do consumidor, está ali do lado. Se é uma questão PCD, a gente entra em contato com a secretaria e tenta resolver já essa situação. Então, é um projeto amplo que a gente tem... obviamente, a gente está lapidando ele para transformar ele nesse projeto de extensão. Os coordenadores dos cursos, já conversamos desde o ano passado, adoraram a ideia e a gente já está planejando isso. Pode ser que nesse ano a gente não consiga colocar em prática por conta de prazos, isso tem que tramitar dentro da instituição, existe toda uma regra própria para cada instituição para aprovar os projetos de extensão. Mas para o ano que vem a gente já consegue colocar em prática. Então, mesmo que não saia o projeto de extensão, a semana da advocacia participativa vai ocorrer. Tá em funcionamento. Ontem nós fizemos reunião com o secretário de assistência social do município e nós já estamos preparando todo o local. Provavelmente vai ser ali no terminal urbano, que nós vamos fazer entre os dias 12 e 14 de agosto. Vão estar lá vários voluntários dessas comissões temáticas que eu falei para você, eles vão estar lá para atender a população e dar os encaminhamentos, encaminhar a população para onde que resolve efetivamente aquele problema, que às vezes a pessoa tem dúvida e não sabe para quem socorrer. Lá a gente vai dar o encaminhamento necessário. Eu não sei se já foi divulgado, mas a gente já sabe de algum convidado, alguma convidada para o Conjure? Para o Conjure? Não, ainda a gente já tem um convidado, eu já posso dizer. Então, por favor. Tá? Eu já posso dizer, os professores não me autorizam a falar, porque eles querem que chegue um pouquinho mais adiante, para daí deixar aquele ar mais expectativa. De expectativa nos alunos, né? Porque ele é um projeto focado mais para academia do que necessariamente para advocacia, né? Esse é um projeto mais acadêmico da UAB. Quem vai abrir o nosso Conjure é o nosso
ilustre presidente da seccional, Dr. Fernando Casagrande Pereira, que é um exímio mestre na área de direito eleitoral e inúmeras outras áreas. Ele é uma autoridade na área do direito. Ele vai vir abrir o nosso Conjure aqui em Maringá. Nós já temos esse nome confirmado. Já temos esse nome confirmado. E digo mais, o Conjure, ele está, além de expandir aqui no âmbito da subseção, nós estamos levando ele para o Paraná inteiro. Outras regiões, onde tem polo acadêmico, nós estamos levando o Conjure. Por exemplo, nós já fizemos um Conjure nessa gestão lá em Toledo. Lá em Toledo, pegamos o formato aqui de Maringá, adaptamos para a realidade regional e fizemos um Conjure lá em Toledo, já que foi um sucesso. E a ideia é levar para todas as regiões do Paraná o Conjure, porque quem ganha? A advocacia ganha, a sociedade ganha e principalmente a comunidade acadêmica ganha com isso. Vamos falar agora, para a gente fechar aqui nossa conversa, de uma festa que já está pertinho, essa já está próxima, que é o Baile do Rubi, que celebra o Dia da Advocacia. Tenho certeza que tem muita preparação nesse evento, tem um aspecto festivo, Sim. Mas também tem algo de simbólico neste evento para os advogados, não? Sem dúvida. É o dia que a gente celebra, né? Que a gente vai lá em grupo e vamos celebrar o nosso dia, o dia da advocacia, e isso é muito bacana. E a gente tem feito, desde a gestão passada, transformado no baile, não algo restrito à advocacia. A gente queria que isso daí fosse uma festa da sociedade, celebrando a advocacia. Partindo disso, a gente conversou com alguns vereadores e o Baile do Rubi está no calendário cívico do município de Maringá. E a gente tem deixado bem claro para todo mundo que isso daí não é um evento restrito da advocacia, que é um evento restrito à sociedade, para celebrar a advocacia de Maringá. E isso a gente tem conseguido transformar legal, sabe, Ronaldo? Isso é bem bacana. A gente traz os amigos, a gente traz os nossos clientes, a gente traz as autoridades, a gente convida as autoridades aqui de Maringá para participar também desse momento, para ter aquele momento descontraído, né? Aquele momento de troca de ideias, aquele momento festivo, né? E esse ano nós temos 2 atrações, uma atração local, que é o grupo Sempre Tem, é um grupo de pagode, que o pessoal pedia isso, porque na gestão passada a gente ficou meio encaminhado no rock. E o pessoal, algumas pessoas me reclamam, ô Pedro, o rock é legal, mas não tem como dar uma variada, não tem como algo dar mais uma popular. variada. Vamos dar uma variada, né? E esse ano, então, a gente está trazendo esse grupo de pagode e também, como atração principal, o Acústico D3, que vai tocar um MPB lá para nós, mas de uma forma um pouquinho mais calma, e daí depois tem o pagode para dar aquela animada no pessoal. E é um momento que a gente dá bastante trabalho, né? A gente organizar um baile aí para 600 pessoas, um momento de encontro para 600 pessoas não é fácil, mas eu conto com uma diretoria fantástica, Ronaldo. Fantástica. A gente consegue realizar inúmeros feitos, porque existem diretores e diretoras formidáveis lá na OAB que arregaçam a manga em prol da advocacia de Maringá. Muito bom. Para a gente fechar a conversa, doutor, eu perguntaria talvez de um dos grandes desafios que a gente vivencia hoje, que é a chegada da inteligência artificial. Em que medida isso tem mexido com o exercício da advocacia, com o próprio meio jurídico? Porque eu sei que já é uma luta de vocês há algum tempo, justamente a qualidade desse advogado, dessa formação, né? E agora, para deixar isso um pouco mais confuso, a gente tem a presença da inteligência artificial, às vezes até já é notório, né? Alguns casos que saíram na imprensa de situações de uso equivocado da inteligência artificial. Fala para a gente um pouquinho sobre como está sendo esse enfrentamento de algo tão novo, tão diferente e até mesmo ainda incerto para nós o tamanho do impacto. Como é a evolução, né, de todas as profissões e inclusive da advocacia.
né? Quando eu iniciei com papel. O processo para nós era físico, a gente via o processo, né? Agora, o pessoal que trabalha comigo nunca viu um processo. Aquele calhamaço de papel, não, né? Não existe. Com esses tempos atrás, eu tive que pegar um processo antigo lá com 5 volumes. Cheguei lá no escritório, pessoal, dá uma olhada aqui como que era o processo antigamente, né? Hoje eles enxergam lá na tela, né? Aquele bando de movimento, os arquivos, abre tudo ali na tela. E quando a gente passou, né, dessa etapa, que a gente ainda tinha dentro do escritório, datilografava, né, com máquina de escrever, tinha computador também, mas, por exemplo, a gente preenchia cheque. Hoje você chegar para o pessoal mais novo aí, só sabem o que é cheque porque estudam na faculdade. Mas ninguém mais vê isso. Nós mesmos já não vemos mais isso, muitos, né, Ronaldo? Então, quando a gente passou pela primeira revolução ali, que foi, eu chamo de revolução, né, mas pela primeira mudança na dinâmica do processo judicial, da nossa atividade, não só do processo judicial, mas de tudo aquilo que a gente lida enquanto advogado, que é o processo eletrônico. Nossa, foi muito difícil aquilo. Como que faz? E agora? O advogado vai ficar abarrotado de coisa, vai aumentar o serviço para nós? Realmente, aumentou um pouquinho, a gente teve que se adaptar, né? E assim nós caminhamos e a gente verificou que foi muito melhor. Mas por quê? A OAB e inúmeras outras entidades produziram material e cursos de capacitação para toda essa galera que ia trabalhar ali com isso. Não só a advocacia, os serventuários dos órgãos, porque a gente tem órgão administrativo e órgãos do Poder Judiciário que trabalham com processo eletrônico. Hoje a gente não imagina mais papel em lugar algum, né? Tudo tramita de forma eletrônica, né? Então, mas naquela época, na época de transição, todo mundo teve que se capacitar, né? Entender que aquilo lá é uma ferramenta legal, que deve ser usada para o bem, né? Mesma coisa quando popularizou a internet, que a gente tinha acesso ao conteúdo, né, ao conteúdo científico mais fácil do que às vezes a gente ter que achar um livro lá na biblioteca. Às vezes não tinha na biblioteca aqui em Maringá, a gente tinha que pedir por um serviço de intercâmbio entre as bibliotecas. Você se recorda disso daí? Sim. A gente pedia entre os intercâmbios de biblioteca e vinha lá da Unicamp, vinha a obra para cá e a gente daí podia usar, né? Aí quando teve essa revolução da internet que a gente tinha acesso aos artigos, a esse conteúdo, a gente teve um probleminha ali, né? Que o pessoal não soube usar muito bem isso, algumas pessoas, e utilizavam de forma errada a ferramenta, que é o que você falou, né? Então, unindo esses dois aspectos que eu falei para você, a gente tem promovido inúmeras atividades desde a gestão passada focadas na inteligência artificial e o uso responsável dela. Para não acontecer igual aconteceu esses dias, da gente ver que um profissional pediu para a inteligência fazer uma petição e ela inventou jurisprudência. Ela alienou e inventou jurisprudência e ele não revisou, protocolou do jeito que estava, né? Para também não acontecer o que a gente sabe que tem acontecido aí, dos gabinetes se utilizarem única e exclusivamente da inteligência artificial para proferir decisões. A inteligência artificial chegou para ficar. Só que a gente tem que saber como utilizar dessa ferramenta. E, partindo disso, nós temos aqui em Maringá, a gente tem a grande felicidade de ter aqui o Dr. Emídio. O Dr. Emídio é o presidente da comissão local de estudos em inteligência artificial aplicadas ao direito e à advocacia, e ele é presidente também da comissão estadual. E junto com a Escola Superior de Advocacia, que é um órgão da OAB Paraná, que preza pelo aperfeiçoamento da advocacia, está sendo feito uma rodada pelo Paraná inteiro, levando esse curso que é ministrado pelo Emídio e por outros profissionais, para toda a advocacia do Paraná. Para todo mundo entender que a ferramenta é legal, desde que bem usada. E para também todo mundo entender que tem que se aperfeiçoar para entender, para manusear essa ferramenta com responsabilidade e saber manuseá-la também.
Belo desafio, né? Belo desafio. Vamos ver o que o futuro nos guarda aí. Mas a gente tem utilizado também a inteligência artificial, a gente vai utilizar ela nos serviços e informações da OAB também. A gente está implantando, até o final do ano a gente consegue implantar essa inteligência artificial que veio aqui para nos ajudar. Falamos aqui no início, né? A dificuldade em comunicar, né? A inteligência artificial pode nos auxiliar a gente superar essa dificuldade. Doutor Pedro Henrique, muito obrigado por ter vindo até aqui para a gente bater esse papo, foi muito produtivo. Eu que agradeço. E a advocacia da subseção de Maringá agradece esse momento de que a gente possa trocar essas ideias e sempre estaremos à disposição. Nós conversamos hoje com o Dr. Pedro Henrique Souza, ele que é o presidente da OAB Subseção Maringá, falou com a gente um pouquinho sobre o que está sendo feito, né, dentro desse espaço tão importante que é a OAB para todos os advogados e advogadas da nossa região. E você teve a oportunidade de entender alguns dos desafios, o que está acontecendo, o que vem por aí, inclusive as questões mais festivas que ocorrem nesse próximo semestre. A você que esteve com a gente, o nosso muito obrigado. Eu lembro que você pode acompanhar o nosso jornal no maringapost.com.br. Também estamos nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, no X, que é o antigo Twitter, estamos no Threads, no YouTube. E não deixe de curtir, compartilhar e comentar. A sua interação é bastante importante para nós. A você, nosso muito obrigado. Eu sou Ronaldo Neso. A gente se fala. Abraços.